Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa apresentação do professor Edson. Eu quero passar duas orientações iniciais e, em seguida, farei a apresentação do professor e passarei a palavra a ele. A primeira orientação é em relação às perguntas. Nós pedimos para que as perguntas sejam escritas no chat, só que elas serão lidas e comentadas apenas no final da apresentação. Nós não vamos parar a apresentação para comentar perguntas. Então, no final da apresentação, a gente abre espaço para quem quiser abrir o microfone e falar, fique à vontade. Para quem já deixou as perguntas escritas, eu farei a leitura e aí o professor Edson comenta aí as respostas. A segunda orientação é em relação ao certificado. Essa apresentação emitirá um certificado de participação e, no final da apresentação, enquanto o professor Edson se prepara para responder as perguntas, eu irei colocar um link. Nesse link tem um campo de inscrição, assim como vocês fizeram a inscrição para essa apresentação, vai ter lá o campo nome, telefone, e-mail. O nome, eu peço que se atentem a colocar o nome na grafia correta de vocês, porque é naquela forma que o nome vai sair no certificado, tá? Então, se colocar a abreviatura, vai sair a abreviatura, se colocar ou não acento, vai ficar daquela forma. Então, peço para que se atentem a isso, e lembrando, será colocado no final da apresentação, enquanto o professor Edson se prepara para as perguntas e respostas. Vou só liberar o pessoal aqui, e já farei a apresentação do professor. O professor Edson possui graduação em hebraico pela Universidade de São Paulo, USP, graduação em armênio também pela USP, e graduação em português também pela USP. Sendo a primeira graduação em letras português, né, professor? Em 97, em 97 também em armênio, e em 2003 a graduação em hebraico. Ele é mestre em língua hebraica, literatura e cultura judaica pela USP, e doutor em língua hebraica, literatura e cultura judaica também pela USP. Ele tem pós-doutorado em língua hebraica, literatura e cultura judaica pela Universidade de São Paulo, USP, experiência na área de letras com ênfase em língua hebraica, literatura e cultura judaica. Ele é autor das obras O Manual da Bíblia Hebraica, Introdução ao Texto Massorético, Guia Introdutório para a Bíblia Hebraica Stuttgartense, Tetragrama, Teônimos e Nomina Sacra, Os Nomes de Deus na Bíblia Hebraica, e autor das obras dos 4 volumes do do Antigo Testamento Interlinear, e agora o Léxico ATI, né, que a gente espera aí com bastante ansiedade. Professor Edson, a palavra é do senhor. Quando o senhor quiser que mude o slide, é só me solicitar que eu faço aqui a alteração, e fique à vontade. Ok, Moisés. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer ao Moisés por ter me convidado para fazer essa comunicação, essa palestra aqui, que eu dei na França no mês passado, em maio, e fiz uma versão em português dessa palestra que nós vamos então ver hoje aqui. Espero que seja proveitoso para todos, que todos tenham proveito. Apesar de ser um assunto um tanto técnico, mas é um assunto importante, porque tem tudo a ver com a Bíblia hebraica, tem tudo a ver com o texto massorético. Espero que seja um bom momento de aprendizado desse assunto, tá bem? Então, espero que, de alguma maneira, vocês possam aproveitar bastante. No final, as dúvidas, as perguntas, vocês poderão fazer e eu responderei, ok? Por favor, próximo slide. Próximo aqui. Só voltando um pouquinho, Moisés, por favor. Voltando um pouquinho, acho que eu não comentei aqui. Por favor, volta. Até para voltar, por favor? Isso. Antes de continuar, né? Então, o título da minha palestra, né, a Massorá do Códice de Leningrado B19A, na série Bíblia Hebraica, contribuição para os estudos massoréticos atuais. Então, esse foi o título da minha palestra lá no colóquio lá na Universidade Aix-Marseille, em Provence, na França. Tá bem? Então, só para complementar esse primeiro slide aqui. Por favor, Moisés, próximo slide, por favor. Bom, antes de continuar aqui nossa palestra aqui,
eu quero fazer uma pequena homenagem a uma pessoa muito importante na minha vida, na minha carreira acadêmica, que é o professor Aaron Dotan, que faleceu no mês passado, no dia 28, se não me engano. E um professor muito importante, que ele me apoiou no estudo da Massorá, desde o começo. O nosso contato começou desde a época que eu fazia o mestrado, lá na USP. Então, desde lá para cá, que esse é início dos anos 2000, mais ou menos, desde lá para cá, nosso contato foi muito forte. E o professor Doutan sempre me apoiou muito, sempre me tratou com muito respeito. Evidentemente que eu sou uma pessoa, acho que fora do círculo de estudos da Massorá, porque normalmente se estuda esse assunto em Israel, na Europa, também nos Estados Unidos, mas da América Latina para baixo não tem ninguém que estude esse assunto. Então, ele, desde o começo, ele me apoiou muito. Então, tem ele, assim, grande, assim, se for alguém perguntar para mim qual que é minha das grandes inspirações e influências, é o professor Aaron Dotan. Então, ele é uma pessoa, então, infelizmente, faleceu mês passado. Então, acho que não poderia fazer essa palestra de hoje sem mencionar um pouco sobre ele, sobre o que ele fez, a importância dele. Certamente, ele, lógico, suspeito para falar, mas certamente ele foi o maior estudioso da Massorá no século XX, XXI. Eu acho que há outros também. Além do professor Aaron Dotan, tem o professor Mordechai Breuer, por exemplo, o professor Israel Yeivin, por exemplo, Geravail, que eu vou falar daqui a pouco também, mas todos eles, na minha opinião, certamente o professor Aaron Dotan foi o maior de todos eles, no sentido da Massorá, no texto massorético. E aqui tem umas fotos que eu mesmo fiz. Tem 3 aqui que foi feito na Alemanha e uma feita na Eslovênia. E foram feitas durante o congresso do International Organization for Massoretic Studies. Eu participei desse congresso, que ele era o presidente. Então, eu fiz algumas fotos dele, e aqui foi feita uma espécie de homenagem a ele. Por próximo slide. Bom, aqui um pouquinho das atividades dele, um pouco das obras. Eu acho que a produção dele é grande, é extensa, mas aqui eu só selecionei poucas obras dele que são importantes, que são os marcos da obra dele. Né? Por exemplo, essa primeira obra aqui, né, Sefer Dikdukei HaTe'amim, de Rabbi Aharon Ben Moshe Ben Asher, if a critical edition of the original text from the new manuscripts. Dos anos 60, escrito em hebraico, que é a tese dele de doutorado. É uma importante obra crítica dessa obra da época dos maçoretas, o Sefer Dikdukei HaTe'amim. A outra obra importante dele também, que é o verbete Massorá, em inglês, na enciclopédia judaica, que é um verbete bem extenso e é assim, um verbete fundamental sobre a Massorá, sobre esse assunto aqui. Então, um dos textos, assim, acho que principais sobre esse assunto que ele escreveu para essa enciclopédia. Outra obra que eu poderia também comentar dele, que é Ben Asher Krit, A Study of the History of the Controversy, que é uma obra dedicada à questão da filiação religiosa do Ben Asher, se era judaíta ou se era caraíta. Então, ele defende que era judaíta. Outra obra importante dele também é a Bíblia Hebraica Benegradência, que é um texto bíblico hebraico, a edição do texto bíblico hebraico baseado no Código de Leningrado, que é dele. Na verdade, isso aqui é uma reedição. Tem uma edição primeira feita em Israel, nos anos 1970, e depois ele fez a edição e publicou agora com esse nome, Bíblia Hebraica Leningradência. A outra obra também importante dele, que é essa aqui, The Awakening of the Word Lord, from the Masorah to the Beginnings of the Hebrew Lexicography, em 2005, em hebraico,
que ele comenta a questão da lexicografia desde a época dos maçoretas até tempos atuais. É um importante texto que ele comenta o crescimento e a importância do léxico hebraico desde a época medieval até os dias atuais. Então, foi uma importante obra que tem a ver muito mais com a questão do léxico hebraico do que gramática, mas é um texto bastante importante. Um pouco das atribuições dele, um pouco das atividades que ele manteve, que ele teve, algumas aqui, por exemplo, foi professor da Universidade de Tel Aviv, desculpa. Ele foi também membro da Academia de Língua Hebraica. Foi presidente do International Organization for Masoretic Studies, desde 92 até 2022 agora. Foi na época que eu participei desse congresso aqui. E, por último, aqui, ele foi consultor da Massorá do caso de Leningrado para a Bíblia Quinta, que está sendo produzida ainda. Então, ele foi consultor dessa parte, dessa nova edição que está sendo produzida. Então, a gente vê, então, que foi uma pessoa de inúmeras atribuições, muitas atividades, foi muito importante, e uma pessoa de referência para o estudo do texto massorético da Massorá, principalmente do caso de Leningrado. Então, a gente deve muito isso a ele. Então, aqui, o que eu fiz aqui, que foi só uma pequeno apanhado que ele fez, ele falar muito mais coisa, mas o que posso falar aqui é que o legado dele ficou, tanto para mim, quanto meus colegas de estudo da Massorá. Então, temos ele como a principal influência, não só para mim, mas para vários colegas que eu conheço pessoalmente. Então, foi uma pessoa muito importante para esses estudos. Então, aqui eu peço, eu não poderia fazer essa apresentação sem, ao menos, fazer uma pequena menção, uma homenagem a ele. Eu pediria agora para vocês que, em memória do professor Harold Otan, fazer um minuto de silêncio em memória dele. Ok? Então, obrigado por esse momento importante. Tá? Mas só para, antes de continuar, quero que todos saibam que ele foi uma pessoa muito importante e que vocês tenham ele também como referência nesse estudo. Continuar? Bom, um pouquinho do colóquio lá na França. O título lá do colóquio era Bibles and Scholars, a tribute to Paul Calle and Gerard Weil. Foi um colóquio na Universidade Aix-Marseille, em Aix-en-Provence, França. Foi de 9 a 12 de maio agora. E no colóquio como o título, foi uma homenagem aos dois estudiosos importantes do século XX, dedicado à Bíblia Hebraica, que é o Paul Calle e o Gerard Weil. Paul Calle, ele tem a ver com a edição Bíblia Hebraica, editada por Rudolf Kittel. O Weil, ele tem a ver com a Bíblia Hebraica Stuttgartense, que vocês devem conhecer. Então, esses dois estudiosos tiveram contato, evidentemente, trocaram muitas ideias, discutiram bastante a questão da produção das duas edições, Bíblia Hebraica e Bíblia Hebraica Stuttgartense. E esse colóquio, então, foi uma homenagem ao trabalho deles dois. Então, isso foi assim, um grande papel na elaboração dessas duas edições, que muitos de vocês têm, principalmente a Bíblia Hebraica Stuttgartense. Então, foi uma homenagem a eles dois. Principalmente na questão da Massorá.
Mastorá e texto, porque assim, essas duas edições são baseadas no Códice de Leningrado B19A, que é do início do século XI. E o Paul Kali, ele sugeriu ao Rudolf Kittel para publicar esse códice na Bíblia Hebraica. Então, a terceira edição dessa publicação, chamada de BHK, foi a primeira edição baseada nesse códice. Isso foi uma coisa parva. Então, isso foi por causa do Paul Kali. Só nisso aí ele tem uma importância muito grande, fundamental. E o Gerhard Weil, ele continuou o trabalho do Paul Kali, só que na bibliografia de cartência, e ele editou a Mastorá Parva, que está na edição, e também a Mastorá Magra, que ficou no volume à parte, baseadas no Códice de Leningrado, só que com correções, é uma Mastorá editada, digamos assim, com muitas emendas feitas pelo Gerhard Weil. E ao longo dessa apresentação, vou mostrar algumas imagens de um exemplar da Bíblia Hebraica com as anotações do Gerhard Weil. Então, uma coisa assim inédita, assim, algo assim que pouca gente viu. Então, vou mostrar daqui a pouco, ao longo dos slides, essa preciosidade do Gerhard Weil, do exemplar que ele tinha da Bíblia Hebraica, com as anotações que ele fez para ser usadas mais tarde na biblioteca de cartência. Então, foi uma preciosidade. Acho que o colóquio, só por isso aí, já valeu a pena. Então, por ter contato com essa obra do Gerhard Weil, foi algo assim, para mim, foi assim, algo fundamental. Mas vou falar depois, ao longo do slide, que eu vou mostrar algumas imagens do exemplar dele. Lá no colóquio, também participaram duas pessoas importantes, que foi o Gerhard Jobin e a Anne-Marie Weil-Guény, que são os dois colaboradores do Gerhard Weil, quando ele preparou a bibliografia de cartência. Então, eles estiveram lá conosco, lá no colóquio, fizeram a apresentação e falando um pouco do trabalho dele, da relação dele com o Paul Kali. Então, foi um momento muito especial ter contato com essas pessoas. Então, algo assim, né, para quem está assim, fora do circuito, Europa, Israel, Estados Unidos, foi algo assim muito importante. Então, assim, foi um colóquio com poucos estudiosos, tinha acho que fez uns 10, 12 mais ou menos, mas muito importante. Foi um momento assim bastante especial. Já esse próximo slide, por favor. Bom, aqui eu coloquei um pouquinho um resuminho de cada palestrante. Eu não vou falar aqui, eu acho que senão pega muito tempo, acho que também não precisa exatamente citar o título de cada palestra, mas um pouquinho aqui, né? Um resuminho geral do que foi feito lá, né? A Elodie Atia, então, a palestra agora foi sobre as pesquisas do Felipe Cassuto e os trabalhos do Paul Kali e o Gerhard Weil. O Felipe Cassuto faleceu já tem alguns anos, ele era um discípulo do Gerhard Weil, então ela falou um pouquinho sobre o trabalho dele e com relação com os trabalhos de Kali e Weil. A Anne-Marie Weil-Guény, que foi uma das antigas colaboradoras do Gerhard Weil, então, a palestra foi sobre a amizade deles dois e a interação acadêmica que os dois tiveram ao longo da vida. A Gerhard Jobin também colaborou com o Gerhard Weil, os colaboradores, e comentou um pouquinho da relação científica entre os dois estudiosos. O Corrado Martore, então, ele falou um pouquinho da contribuição do Bruno Chiesa, estudioso italiano, para a produção dos Kali, sua pesquisa sobre a Bíblia Hebraica e assim por diante. Próximo slide. Você vê que são por grupos, né? Então, o primeiro grupo, então, sobre o trabalho dos dois estudiosos. Agora, esse grupo aqui, que é uma introdução mais... pode botar, por favor, Moisés? A gente vê aqui o título aqui. Que é uma introdução aos trabalhos do Paul Kali e o Gerhard Weil. Então, esse bloco foi sobre o trabalho deles dois. Agora, para slide. Agora, aqui um pouco de Qumran, eu pesquiso de Qumran, e a perspectiva desse estudo de Qumran. O Jean-Sébastien Rey,
Então, foi um pouquinho dos textos do Eclesiástico em versão hebraica, que foram achados sendo os manuscritos da Judéia e da Igreja do Cairo, que o Paul Calle também estudava esses textos também. A versão hebraica desse texto. Então, para quem não sabe, o Eclesiástico ele teve uma versão hebraica. A versão canônica, a versão grega, que serve como base para as traduções em todas as línguas. Então, para a Igreja Católica, para a Igreja Ortodoxa, o texto canônico é o texto grego. Mas, por outro lado, foram achados, que nós temos 10 manuscritos do Eclesiástico em hebraico. Então, a palestra do Jean-Sébastien Rey foi sobre esses textos. O Eibert Tischler, ele falou um pouquinho dos manuscritos da Judéia e a questão dos escritos que eram, segundo ele, que muitos daqueles textos foram escritos por não escribas profissionais ou especialistas. Interessante essa palestra dele. Então, ele mostra lá que os escribas, às vezes, quando eles erravam na grafia das palavras, etc., e que ele viu que muitos daqueles escribas, eles não eram experts, eles não eram especialistas, na verdade, mas eles escreveram os textos. Uma parte, então, dos aqueles textos mostra isso, que parte foram compostas por escribas não profissionais. Eles copiavam, mas cometiam lá seus errinhos, tinha diferença de grafia, etc. Foi uma apresentação bem interessante. A Ursula Schettner-Heiser, ela falou um pouquinho do Paul Calle e um pouco do texto pré-maçorético da Bíblia hebraica. Uma palestra que ela deu. Do Johann de Jode, ele falou um pouquinho sobre os aspectos morfológicos e ortográficos dos manuscritos do deserto da Judéia. Também foi outra palestra bem interessante, apesar de muito técnica, mas foi bem interessante. Possibilidade? Esse grupo aqui, então, fala de edições da Bíblia hebraica. Então, teve duas partes desse quarto bloco. Então, começa com o Michael Siegel, e ele falou sobre o novo volume do Hebrew University Bible, Travel Prophets, baseado no caso de Alepo. Então, vai ser o quarto volume dessa edição. Já tem 3 volumes, Isaías, Jeremias e Ezequiel, agora vai sair os 12 profetas. Então, ele falou um pouquinho dessa edição, mostrou um pouco das imagens, como que vai ser a edição. Eu vi Martin Contreras, a palestra dela foi sobre a editoração do Códice do Caio dos Profetas e do Códice número 1 de Madrid. Então, são 2 importantes manuscritos da Idade Média. Então, ele falou um pouquinho dessa editoração desses 2 códices. Já existe edições desses 2 manuscritos, sobre a Massorá principalmente. Do Códice do Caio dos Profetas, tem acho que uns 8 volumes publicados nos anos 80, final dos anos 70 e dos anos 80, com texto e Massorá. E do Códice de Madrid tem alguns volumes sobre a Massorá desse manuscrito. O Ronald Rendell, ele falou um pouquinho sobre as pesquisas do Paul Calle sobre o texto bíblico hebraico. Então, no geral, ele falou sobre isso. Eu falei sobre a questão da Massorá do Códice de Leningrado nas edições da Bíblia hebraica e a contribuição para a moderna pesquisa massorética, que vai ser aqui o tema que eu estou falando agora com vocês. Próximo slide. Yosef Ofer falou um pouquinho sobre o Targum, que é a versão aramaica, do pecado bezerro de ouro em fontes talmúdicas e massoréticas de tradição babilônica. Então, foi um pouquinho como esse texto aparece nessas fontes de origem babilônica. O Victor Gorinetz foi sobre a editoração da Massorá em edições acadêmicas da Bíblia hebraica em outras obras. Ele fez um levantamento de obras e de edições que traz notas massoréticas. O Javier Del Barco, ele comentou sobre catalogação de manuscritos hebraicos europeus. Então, na Europa, a gente vê que existe bastante pesquisa sobre a editoração de manuscritos hebraicos. É bem interessante, uma coisa que não tem quase em outra parte do mundo, mas lá na Europa, então, eles se preocupam bastante de editar esses manuscritos, ou parte desses manuscritos. É algo também bastante importante, porque tem muita coisa para ser publicada, para ser pesquisada, e eles fazem isso.
E a última aqui, a Elodie Atia, que era a nossa chefe lá, a professora-chefe, que estava comandando esse colóquio, também, a palestra foi também sobre a catalogação de manuscritos hebraicos europeus também. Então, a palestra dela e do Javier Del Barco foram quase parecidas. Ok? Então, foi isso aí. Então, da parte lá de palestras, foi isso aí. Bom, alguns de nós não puderam comparecer, por exemplo, a Colette Sirat e o Abdomin Amorremid também não puderam participar do colóquio. E 3 estudiosos participaram remotamente, online, que é o Eibert Tillard, o Michael Siegel, o Ronald Renda e o Josef Offer. Então, os 4 participaram, só que remotamente. Eles não estiveram lá, mas fizeram a palestra via online. Então foi esse o colóquio realizado no mês passado lá na França. É isso aí. Então, assim, eu tive até devo confessar que eu tive assim, um grande orgulho, felicidade de participar, porque era um grupo meio que seleto, digamos assim. Uma coisa curiosa que eu pensei que tivesse lá alunos para participar do colóquio, mas assistindo, mas não, era somente um pessoal que ia palestrar mesmo. Né? Então, foi uma coisa bem, digamos assim, bem... vamos dizer assim, somente o pessoal que ia palestrar mesmo. Né? Então, mas fico feliz por estando lá, com esse pessoal todo, acho que foi algo bastante importante para minha carreira e também para o Brasil, acho que alguém do Brasil esteve lá, né? Então, acho que foi algo bastante importante. Porque nesses encontros, é muito comum você ver europeus, muito comum, israelenses, americanos, mas alguém lá da América Latina para baixo, ninguém tem, né? Então, fico muito feliz por estar nesse colóquio, acho que foi algo muito, muito bom e jamais vou esquecer esse momento. Então só um comentário à parte, né, que eu queria só comentar com vocês sobre a importância desse colóquio e por ter estado lá em homenagem ao Pocali, ao Gerravai. Isso aí. Próximo slide, por favor. Então, como eu falei lá no começo, quando eu falei do colóquio, aqui são 3 imagens de um exemplar da Bíblia Hebraica, de Kittel Kale, que pertenceu a Gerhavai. Vocês podem ver aqui nas margens que tem anotações. Vocês podem ver que tem muita coisa anotada à caneta. Aí isso, mas é bom que você faz um zoom nas imagens, vocês podem ver que lá então tem as anotações que o Gerhavai fez nesse exemplar, e que mais tarde vai entrar para a Bíblia Hebraica Subcartência. Esse foi um tesouro, isso aqui foi, eu falei no começo, né? Acho que só para ter acesso a isso aqui já valeu o colóquio. Então, foi uma coisa bastante importante eu ter contato com isso aqui, né? Então, foi assim, tem um momento lá no colóquio que os organizadores trouxeram alguns livros do que pertenceram ao Gerhavai, e entre os vários livros tinha essa edição, esse exemplar da Bíblia Hebraica de Kittel Kale, que pertenceu ao Gerhavai, com anotações que ele fez para mais tarde fazer tanto a Masora Parva da Bíblia Subcartência, quanto a Masora Magna dele, que é volume 2 da Bíblia Subcartência. Então, está aí, então, o comecinho do trabalho que ele fez, que mais tarde ele vai ser depois editado na Bíblia Subcartência. Então, é um momento bastante especial. E lá, eles deram algumas coisas para nós, alguns textos, como esse aqui, por exemplo, sobre as raízes verbais do hebraico, de Gerhavai. Então, esse deu para os participantes do colóquio. Então, tem o meu aqui também, que se vê aqui, vai ser como lembrança do colóquio. Então, então, essa parte aqui, digamos assim, né? Eu até comentei com a minha colega da Espanha, a Elvira Martins Contreras, né, que a gente estava tirando foto. Eu até brinquei com ela assim, Elvira, a gente tem que fazer uma edição facsímile disso aqui, né? Fazer um facsímile de toda a edição, né? Se pudesse tirar foto de tudo, né? Mas não dava, logicamente que não dava. Mas eu tirei várias fotos, aquilo que eu pude aproveitar, eu tirei. Então, foi um tesouro incrível ter acesso a esse material aqui. Então, foi o mais próximo que eu tive do Gerhavai. Eu não conheci ele, que ele morreu em 1986, já tem bastante anos. Então, 40 anos, mais ou menos, né? Então, foi
importante ter acesso e contato com esses exemplares aqui. Foi algo fantástico para mim. É isso aí. Próximo slide. Bom, eu comecei dizendo assim na minha palestra, que já pelo slide da minha palestra. Eu comecei por um pouquinho dessas listas aqui, que aparecem em 3 edições da série Bíblia Hebraica, que é a Bíblia Hebraica de Kita Okala, BHK, Bíblia Hebraica Explicartense, a BHS, e Bíblia Hebraica Quinta, BHQ. O que é isso aqui? São as listagens de termos maçoréticos. Então, nessas edições, nós vimos as listagens, quem tem as edições, ou quem já viu, etc., viu que no começo das edições tem várias listas. Listas para você usar barato crítico, e tem também as listas para você usar maçorá. Então, eu só comentei, que foi interessante, que, assim, acho que a preocupação dessas edições também foi democratizar o conhecimento da maçorá. Então, assim, há edições que tem maçorá, mas não tem listas com os termos, ou se tem, é muito pouquinho, muito resumido. Mas aqui são listas que têm bastante termos, então eu acho que os editores, se tiver assim já como em mente, democratizar e difundir a maçorá, que é algo importante. Inclusive, eu mesmo me servi disso aqui no começo da minha carreira acadêmica. Então, se eu tivesse isso, talvez seria mais difícil ter acesso a essas informações. Então, a coisa que eu falei que eu achei muito importante comentar, assim, que a edição, essas 3 edições aqui, elas tiveram também como objetivo espalhar esse aspecto da Bíblia Hebraica, do texto maçorético, né? São as notas maçoréticas, são importantes para o estudo da ortografia, do texto, da gramática, etc., do texto bíblico hebraico. Então, foi das coisas que eu comentei lá, que eu acho que foi uma coisa bastante importante. Ok? Próximo slide. Bom, na minha palestra, eu também fiz algumas, digamos, observações críticas, digamos assim. Lógico, com respeito às obras, evidentemente, mas também eu coloquei algumas questões ali para os colegas. Como, por exemplo, na lista de textos maçoréticos da Bíblia Quinta, existem lá alguns termos que não aparecem exatamente no Código de Leningrado, mas aparecem, por exemplo, em outras obras maçoréticas. Por exemplo, essas abreviaturas aqui, elas aparecem, por exemplo, numa obra do Salomão Frensdorf, chamada Die Matzorah Magna, editada em 1868, se não me engano, acho que foi a data. E uma obra dedicada a Maçorá, só que uma obra dedicada a Maçorá da Segunda Bíblia Rabínica, do século XVI, e esses termos aqui, que aparecem na Bíblia Quinta, na verdade, elas não aparecem no Código de Leningrado, mas aparecem nessa obra do Frensdorf. Então, foi uma das coisas que eu questionei, inclusive, com o comitê editorial dessa edição. Alguns anos atrás, eu fiz uma listagem comentando isso. Olha, esses termos não aparecem lá, né? No Leningrado, não. Aparecem em outras obras, inclusive na obra do Frensdorf. Por exemplo, o primeiro termo aqui, que é Diluk. Diluk seria lista incompleta. Lista maçorética incompleta. Essa palavra aqui não aparece no Leningrado. Aparece em outros códices e tem na Bíblia Rabínica. Por exemplo, na Maçorá Finalis, se é Maçorá Rabitá, não aparece. Então, não sei qual a razão de colocar esses termos nessa edição, sendo que a Maçorá é baseada no Código de Leningrado. Essas abreviaturas que aparecem aqui, a Bíblia Hebraica toda, Maçorá Magna, Maçorá Parva, a Bíblia, são abreviaturas que aparecem em outras obras, e não no Código de Leningrado. Então, foi um dos questionamentos que eu fiz, que eu apresentei lá na minha palestra, mas também o comitê editorial dessa edição. É isso aí. Próximo. Por outro lado, essa pequena listinha aqui, ela foi o que fiz, ela é baseada no Código de Alepo, que é a fonte para a edição Hebrew University Bible, que tem texto bíblico e Maçorá também, a própria Maçorá Magna. Mas lá na edição, eles não têm nenhuma lista de termos maçoréticos que tem com base no Código de Alepo.
E, inclusive, eu fiz isso aqui assim, como uma proposta. Olha, falta isso aqui na edição. Então, deveria ter uma listagem com os termos maçonéticos do Códice de Alepo. Seria, acho que, importante também. Né? Então, aqui eu fiz essa listinha aqui, como, por exemplo, Gematria, por exemplo, a Gaia Zeirá, o Gaia Pequeno, Gaia Rabá, Gaia Grande, Lechan Kudsha, língua sagrada, hebraico bíblico, Mismorim, seria o livro dos Salmos, Miut, singular, Ribui, plural, Telat, Nikutin, seria o sinal vocálico Segol, e o Tarten, Nikutin, seria o sinal vocálico Tsire. Temos maçoréticos que aparecem no Códice de Alepo, mas que deveriam ter uma listagem com esses termos aqui, e outros também. Eu só peguei aqui uns termos que são únicos nesse códice. Ele não aparece nem no Leningrado, em alguns outros, mas ele aparece lá no Códice de Alepo. Então, eu justifiquei assim, deveria ter uma listagem de termos maçoréticos desse manuscrito que seria importante. Próximo slide. Eu falei também um pouquinho sobre a maçonaria impressa. Então, assim, o que se vê também um pouquinho de como essas anotações, tanto o texto bíblico quanto as anotações, elas evoluíram ao longo do tempo. Interessante isso. Então, assim, lógico que acompanhou a evolução da imprensa, claro. Então, eu comentei um pouquinho que a gente percebeu, por exemplo, na Bíblia Hebraica de Kittel, Braga Cartense, Bíblia Hebraica Quinta, que tanto o texto bíblico quanto as notas maçoréticas, elas têm uma diferença na impressão, e vai melhorando ao longo do tempo. Então, se pegar, por exemplo, a Bíblia de Kittel, Kale, lá em cima, e comparar com a Bíblia Quinta, a gente percebe uma diferença aqui da impressão, que foi uma das coisas importantes também. Então, para estudar esse assunto, lógico que tem que ter uma impressão boa dos textos, evidentemente. Então, uma das coisas que eu comentei lá na palestra foi isso, né? Essa evolução da leituração dessas notas ao longo das 3 edições. E lógico que a gente pode ver também que tanto o tamanho da letra quanto a clareza de cada termo, cada abertura é muito clara. Então, isso é algo muito importante para o estudo da Massorá. Por exemplo, pegando aqui a Bíblia Quinta, a gente vê que os tipos são até um pouco maiores, o tipo de letra, em relação à Bíblia de Kittel e a Bíblia Cartense. Então, que são bem pequenininhos, né? Só que na quinta eles aumentaram um pouquinho o tamanho, que eu achei melhor. Então para estudar é bem melhor, né? Próximo slide. Aqui são outras fontes, outras edições. A gente pode ver também, ó, desde a Bíblia Rabínica do século XVI até a Mikraot Gedolot, que é do século XX, XXI, também a evolução também dessa impressão do texto bíblico e também das notas maçoréticas. Interessante isso. Também, né? Então, a gente vê que as edições, elas progridem na editoração dessas notas. E a impressão, evidentemente, fica melhor. Olha só como que era na Bíblia Rabínica, do século XVI. Então, é bem complicado ler isso aqui, bem difícil, né? Então, a gente vê aqui. Então, tem... no Maçoná Parva, principalmente, a gente vê que é uma tipo de letra que parece um pouco a fonte chamada Rashi. Parece um pouquinho isso, mas é difícil de ler isso aqui, não é muito fácil, não. Então, a gente vê, então, que ao longo do tempo as edições melhoram essa impressão. Próximo slide. Essa aqui é a Hebrew University Bible também. 3 volumes aqui publicados até agora. A gente vê que nessa edição aqui também as notas maçoréticas e o texto bíblico vão melhorando ao longo do tempo. A gente pode ver que claramente a gente vê que o tipo de impressão vai melhorando. Bem interessante isso. Tanto o texto bíblico quanto nota maçorética. Então a gente vê então que eles vão aprimorando essa editoração, que para nós hoje, para estudiosos, é muito importante. A clareza da impressão desse texto aqui, texto bíblico e nota maçorética. E nessa edição, em particular, nós percebemos, então, a evolução dessa impressão. Próximo slide.
É aqui uma imagem da biblioteca de Kittel-Kalle, que mostra um pouco do texto, um pouco da nossa maçonete, do maçonaria parva, e um pouco do aparato crítico, que tem 2 blocos. Então, aqui vê também aqui, que de vez em quando tem notas lá da maçonaria parva que é bem difícil de ler, né? Tem alguns que parece Dalet, parece Rish, talvez. Então, então, é uma impressão que nem sempre ela é tão clara assim. Às vezes, ela tem letras que estão um pouquinho apagadas. Talvez parece que é Yud, parece que é Vav, talvez. Então, de vez em quando, isso. Aparece, de vez em quando, umas coisas assim. A impressão não é tão boa assim. Né? Próximo slide. Então, uma coisa que eu comentei aqui lá na minha palestra, de correções da nota maçorética, que é do caso de Leningrado, e que a correção é feita na própria maçonaria parva, e a nota original aparece no bloco de cima do aparato crítico. Então, assim, a nota lá da maçonaria parva, nessa edição, é do caso de Leningrado, só que o Paul Kalle fez correções. E a nota original ele é colocada no bloco superior do aparato crítico. Então, isso foi uma coisa que foi feita nessa edição. Que esse trabalho aqui de correção foi aprimorado e avançado pelo Gerard Weil da Biblioteca de Cartência, que é o mesmo processo. É mostrado do caso de Leningrado, só que corrigida, aumentada, etc. Mas só que esse trabalho que a gente já começa a ver já na Biblioteca de Kittel, feita pelo que o Kalle trabalhou e começou a fazer esse tipo de correção. Próximo slide. Antes de continuar, vocês podem ver que tem slide que tem palavras em inglês. Então, como eu fiz imagem, então eu não traduzi para português, mas acho que eu creio que vocês devem compreender, tá bem? Então, tem parte das imagens nos slides da palestra da França, eu deixei em inglês mesmo, tá bem? Eu só traduzi aqui o cabeçalho de cada slide. Aqui são algumas notas adicionais na vassoura parva da biblioteca de Kittel-Kalle. E quando isso acontece, ele se colocou colchetes nessas notas. Você pode ver que lá tem um lâmina com colchete, então é nota adicionada na edição. Não tem no caso de Leningrado, mas eles adicionaram lá na edição. Então, a gente pode ver, então, que tem várias notas aqui com colchete, que são as adições feitas pelo Paul Kalle na edição. Então, são várias adições feitas na edição. Tá bem? Não está lá no caso de Leningrado, mas está na edição. E esse trabalho aqui foi aprimorado pelo Gerard Weil, na Biblioteca de Cartência. Isso, tem bastante casos assim, com notas com esse colchete. Próxima slide. Aqui que eu falei agora há pouco, da impressão das notas. Aqui ainda mostra aqui na Biblioteca de Kittel-Kalle. A gente não consegue nem ver direito o que é essa nota aqui de Êxodo 34, 22. Aqui parece que é duas vezes com 2 sentidos, parece. É beit que está lá, a gente não consegue identificar exatamente que letra que é. É beit, é kaf, o que é, né? A segunda palavra parece que é had, palavra em aramaico, parece que é isso. E a outra palavra parece que é haser, escrita defectiva, acho que é 2 vezes uma escrita defectiva, acho que deve ser isso. Na segunda aqui, que é Eclesiástica 12, 14, tem o iod com pontinho em cima, e embaixo, o que é? Segol, é kametz. Não dá para ver direito, né? Então está bem assim, bem borrado. Então, assim, tem várias situações lá nessa edição que os termos são meio borrados ou meio apagados, como em Daniel 4, 5, né? Então, a gente vê que é uma palavra lá, que é veiatir, que é supérfluo, está meio apagado. Então, comentei um pouquinho assim, que tem situações lá que, para ler as notas, é bem complicadas. Tá bem? Isso aqui é só um exemplo. Próximo slide. Bom, aqui é o contrário. Então, aqui são notas que prestam com muita clareza. Então, a gente consegue ver todas as palavras, todos os termos. Então, está bem claro aqui. Eu acho que é o normal. Só que o Aleph parece que é meio borradinho, parece, né? A letra Aleph. Meio borradinha, meio bold.
meio que destoa um pouco dos demais termos. Mas, no geral, dá para ler. Então, isso é o normal da edição. Só de vez em quando é que tem notas borradinhas, né? Mas, no geral, lógico, dá para ler as notas. Apesar de ser bem pequenas, bem reduzidas. Próximo slide. Olha só, o que eu comentei, né? O Paul Kahler já tinha feito isso, dessas edições, dessas introdução das notas, colocada em colchete. O que a gente pode ver na Biblioteca Stuttgartense, que a nota feita lá na Biblioteca de Kittel, pelo Kahler, com colchete, já aparece lá na Biblioteca Stuttgartense. Olha só. Isso, como está assinalando aqui, então a gente vê, então, que é um trabalho já aproveitado pelo Gerald Weil da Stuttgartense. Interessante isso. Então, lógico, ele desenvolveu o trabalho, só que aquilo que já estava sendo feito lá atrás, ele aproveitou. Então, a gente pode ver que praticamente são mesmas notas entre as duas edições. Então, a gente vê então, que o Gerald então, ele aproveitou o trabalho do Paul Kahler feito na biblioteca de Kittel Kahler. Então, a gente começa a ver isso aqui, então. Certo? Próximo slide. Então, na edição ainda da biblioteca de Kittel, a gente vê algo interessante que parece lá no bloco superior do prato crítico, que é em referências às outras obras da Massoral. Então, a gente vê interessante que, lógico, não contém todas as notas, mas a gente vê, e várias delas têm uma referência às outras obras da Massoral. Interessante isso. Então, a gente vê que tem uma conexão entre a Massoral, no caso de Leningrado, com outras fontes, como, por exemplo, o Código do Cairo, por exemplo, esta obra Orla de Orla, que é uma espécie de compêndio massorético, a obra do Christian Ginsburg, por exemplo, que é uma obra feita no século XIX, então, por exemplo, e a segunda Bíblia Rabínica também. Então, foi um estudo interessante de comparação de algumas notas, como que aparece uma nota do Leningrado em outras fontes. Interessante isso. Tá bem? Então, essa conexão entre esse manuscrito e outras fontes massoréticas. Próximo slide. Isso aqui é o seguinte, aqui é o num marginalis. Uma coisa que eu comentei lá na palestra, que é assim, ele aparece muitas vezes no Código de Leningrado, aparece umas 70 vezes, mais ou menos, 70 vezes, por aí. Acho um pouco mais de 70 vezes. E a primeira ocorrência aparece em Juízes 20, versículo 13. Que esse num final aqui, alguns acham que seria num final, alguns acham que seria zain. Então, tem toda uma discussão se é num final ou se é zain. Na Bíblia hebraica de Kittel, ela aparece somente nessa passagem, que é a primeira vez que aparece esse símbolo massorético. Na Bíblia Stuttgartense não aparece em nenhum momento. Apenas o Gerald ele omitiu esse símbolo. E na Bíblia hebraica quinta vai aparecer sempre. Então, como a BHQ ela reproduz de maneira diplomática a mostra do Leningrado, então esse símbolo aqui vai ter que aparecer. Então, a gente pode ver então, que aparece esse símbolo bem, assim, digamos, bem nítida, a gente pode ver que o tipo de texto, o tipo de fonte é bem nítida, em bold, né? Então, a gente vai ver isso aqui, então, no texto da BHQ. Interessante isso. Que é uma evolução da editoração desse manuscrito numa edição acadêmica. Então, esse detalhe não vai ser omitido, ainda bem, né? Porque faz parte do manuscrito. Tá? Então, apenas a BHK, né? Apenas reproduziu uma vez só. A BHS não tem nenhuma vez, e na quinta vai ter em todas as passagens para esse símbolo, que é algo muito importante para o estudo da Massorá. Próximo slide. Lógico, não posso deixar de comentar um pouco dessa edição. Claro que deve ser a edição que vocês mais conhecem, porque é uma que todos têm acesso, vamos dizer assim. Aqui, a BHK e a BHQ, acho que é difícil muitas pessoas no Brasil ter acesso a essas duas edições. Mas a BHS é comum. Isso aqui acho que é uma edição que acho que quase todo mundo tem. Inclusive, a Oficina Bíblica do Brasil faz uma impressão aqui no Brasil dessa edição.
Então, a gente tem, então, aqui um pouco do texto bíblico, a mostra parva, com muitas notas, feito no Geravail. Embaixo do texto, essa numeração, que é uma referência para a mostra magna, que é o volume 2 dessa edição. E, por fim, aqui, o aparato crítico, que vocês devem conhecer. Então, esse aqui é um trabalho feito pelo Geravail, nessa edição. Então, foi uma edição que eu acho que introduziu muita gente ao estudo da Massorá, inclusive eu também. Que a primeira edição de Bíblia que eu tive na vida foi a BHS. Depois que eu tive acesso a outras edições. Mas essa foi a primeira que eu tive acesso na minha carreira acadêmica. Tá bem? Que vocês devem conhecer também, não? Próximo slide. Aqui, a gente vê, eu fiz uma imagem de várias notas da BHS. O que se vê lá, o trabalho do Geravail foi assim, além de corrigir notas, ele triplicou a extensão dessas notas. Então, assim, a gente vê que tem vários blocos com várias notas, é bastante nota. Se a gente pega essas notas aqui e vai no Leningrado, por exemplo, a gente vê que lá no Leningrado é menos, e notas mais curtas. E quando é na Bartucartense, a gente vê que as notas são bem longas, com muita informação. Esse é típico dessa edição, que foi feito pelo Geravail. Então, assim, para estudo do texto bíblico hebraico, interessante. O que eu falo assim, mas não é a nota original do Códice de Leningrado. E, na verdade, realmente, não é mesmo. Mas, por outro lado, aqui tem muita informação importante para quem estuda essa ciência. Então, assim, o Geravail ele fez assim, de uma maneira que, assim, que pega vários aspectos do texto bíblico hebraico. Questão de gramática, questão de léxico, por exemplo, assim, entre outras coisas. E notas bastante longas. Muitas dessas notas são detalhistas e são muito, digamos, assim, notas que são mais explícitas do que está no Códice de Leningrado. Lá no Códice, a gente vê que muitas notas são implícitas. Para você entender, você tem que ver o contexto, etc. Aqui na BHS, a gente vê que as notas são mais explícitas. Então, foi um trabalho interessante feito pelo Geravail. Apesar de não ser as notas originais que se encontram no Códice de Leningrado. Apesar de ser baseado nesse códice, mas houve toda uma titulação, toda uma emenda nessas notas, e que são muito importantes para o estudo do texto bíblico hebraico. Próximo slide. Olha só, aquilo que eu falei agora há pouco aqui, né? Uma comparação entre algumas notas que estão no códice e o que está na BHS. Vocês podem ver só na primeira nota, que é no GS 4.4. Só tem só uma letra, que é um gimel com um ponto em cima. Diz assim que a palavra aparece 3 vezes na Bíblia. Olha como que está lá na BHS. Mas, claro, a palavra aparece 3 vezes na Bíblia, e uma delas é nome masculino. Então, assim, desde aquele Vav até o final, foi feito pelo Geravail. Então, assim, várias notas, ele aumentou as notas, né? Ele editoriou, fez uma editoração, ampliando as notas com mais informação. Você pode ver, então, que as notas do Leningrado geralmente são notas mais curtas, vocês podem perceber. Em comparação com a nota da BHS, elas são muito mais longas, né? Vocês podem perceber isso. Tá bem? Então, isso é o comum que aparece entre o manuscrito e entre a edição, a BHS. E como uma coisa que eu falei lá na minha palestra lá na França, muitas dessas notas aqui no Leningrado, elas são mais implícitas. Você tem que ver o contexto lá do versículo para saber o que ele está dizendo. E quanto na BHS, as notas são mais explícitas. Então, notas acho um pouco mais fáceis de se entender. Tá? Foi isso aí que acontece. Tá bem? É isso aí. Próximo slide. Aqui também, ó, é a mesma coisa. Assim que o Geravail fez na BHS, ele fez também para a Massorá Gedolá, a Massorá Magna, que a Massorá Gedolá é o volume 2 da BHS, dedicado à Massorá Magna. E aqui é a mesma coisa. Aqui, o que ele fez aqui? Ele colocou os acréscimos, o Geravail colocou em colchetes. A gente pode ver lá na primeira nota, no Gênesis 4:21, que a nota lá, que passa lá no Leningrado, ela é curta, só que lá na Massorá Gedolá, ele coloca entre colchete um complemento para dar nota. Então, sempre ele coloca em colchete o que é acréscimo.
Isso aqui ajuda bastante para entender a nota. E que, de alguma maneira, o jeito que ele fez, o Java ele fez, ele deixa mais explícito o que a nota significa. Enquanto no Leningrado, você tem que pressupor o que ele está dizendo. Tá? Por exemplo, vou pegar assim, né? Na primeira palavra lá, né? Veshem, é nome. Lá no Leningrado está assim, Veshem 13 vezes, aparece na Bíblia hebraica, 13 vezes. Só que na Masra Gedolá, ele coloca assim, Veshem 13 vezes, início de versículo. Então, especifica que onde aparece esse nome, essas 13 vezes, início de versículo. Então, a informação que só aparece lá na Masra Magna, na Masra Gedolá do Vale, só que não aparece lá no Leningrado. Então, assim por diante, então a gente vê então que ele especifica certas informações. E assim por diante. Vou pegar mais uma aqui só, Oséias 4,15. Oséias 4,15, que é 1, 2, 3, a quarta nota. Está lá, na palavra zoné, aparece 2 vezes, lá no Código de Leningrado. Só que lá na Masra Gedolá, ele especifica, né? Que aparece 2 vezes. Uma com escrita defectiva e uma com escrita plena. Então, ele complementou a informação da nota maçorética. Interessante isso. E coloca isso entre colchetes. E assim por diante. Então, a gente vê então que as notas, elas são mais longas e mais explícitas do que o que está no Código de Leningrado. Posso dar? Uma coisa que eu comentei, a questão de divulgar a Massorá, né? Aqui tem 2 trechinhos do ATI, e que eu cito nota maçorética da BHS. Então, aqui, então uma coisa importante, que assim, se coloca nessa discussão aqui, alguma coisa de Massorá que complementa aquelas informações sobre a palavra que é difícil de tradução, por exemplo. Então, uma coisa que eu comentei, lógico, que o prato crítico é importante, claro que é, mas também as notas são também importantes também, para se entender o texto, se entender a palavra que está lá, que é difícil de tradução. Então, aqui são um pequeno exemplo de 2 passagens, Ezequiel 23, 44, Daniel 4, 27, e que eu cito uma nota maçorética da BHS. Que isso ajuda também a divulgar também essas notas e mostrando como elas são importantes para o estudo do texto bíblico hebraico. Posso slide? Bom, aqui algumas obras que foram escritas para se usar a BHS. Tem obras aqui que são manuais para se usar a edição, como a Morada Hebraica, por exemplo, entre outras obras aqui. E outras obras são citam a edição. Então, assim, isso mostra como a edição é importante. Ela tem uma importância muito grande, uma importância histórica grande. É uma edição que está sendo até hoje usada, até a quinta se tornar, assim, digamos assim, disponível ela toda, então vai ser a edição que está sendo usada ainda. E a gente pode ver que aqui é só alguns livros sobre a edição. Interessante isso, o que mostra que é uma edição importante. Uma das coisas que eu falei lá no colóquio na França. Inclusive, o Manuel de Braque está aqui, mas não somente ele, mas tem vários livros aqui que é sempre ou que é manual ou guia para se usar a edição, ou nessas obras se comenta sobre a edição. Então, nunca ela é ignorada, né? Então, ela é sempre referenciada, sempre comentada pelos estudiosos e também em várias obras dedicadas ao assunto. Aqui no Brasil, nós temos em português, né? Na Bíblia Hebraica, tem o texto aqui do Alexander Fischer, o texto do Antigo Testamento, da SBB, que mais aqui? Esse aqui esse aqui. Tem mais para cima, outro livro aqui, tem o livro do Manuel Tove, que eu traduzi para o português, que é aquele texto da Bíblia Hebraica, que está aqui, aqui a margem da capa em inglês, mas tem em português. E do lado, que é uma edição aqui do Brotsman's Tully, também tem uma edição feita pela Vida Nova, que está em português. Então, aqui, dessa página aqui, tem umas 3 ou 4 obras em português. Então, ainda bem que tem alguma coisa em português sobre esse assunto aqui, bem importante. Então, alguma coisa em português existe. Próximo slide. Aqui um pouquinho da Massorá Gedolá,
que é a obra do Gerhard Weil, que é a Maçonaria Magna do Código de Leningrado. É assim, são listas, né? Quem nunca viu isso, então olha aí como que é. Que é o volume 2 da BHS. É isso aqui. São as listas numeradas da Maçonaria Magna do Código de Leningrado. Esse aqui, então, é a obra do Gerhard Weil. O que está do lado é a Maçonaria Magna do Código de Alepo, feita pelo David Levinger, Samuel Levinger, que a gente pode perceber que são parecidas, né, as duas obras. O jeito das listas, com numeração, etc., com as passagens bíblicas. Só que na edição do Levinger, está tudo em hebraico, não tem nada em outra língua, tudo hebraico. E conto na edição do Gerhard Weil, as referências bíblicas são em latim. A gente pode ver que as duas obras são muito parecidas, então talvez tenha uma influência entre uma e outra obra. Ok? E as duas têm numeração. Cada lista tem uma numeração. Próximo slide. Aqui um pouquinho agora da Bíblia Quinta, que é a edição que está sendo feita ainda, não está pronta ainda. Tem cerca de, deixa eu ver aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem uns 8 volumes publicados até agora, não está completo ainda, não se sabe quando vai ser completada essa edição. Então, a gente vê um pouquinho, então, do texto bíblico, a Maçonaria Parva, a Maçonaria Magna, que está logo embaixo, e, por último, o aparato crítico. Então, eles refizeram aí toda essa edição, também interessante, e a maçonaria aqui era uma reprodução diplomática, o que está lá no manuscrito do Código de Leningrado. Não só a maçonaria, mas também o texto bíblico também. O texto bíblico, Maçonaria Parva e Maçonaria Magna, todas são uma reprodução diplomática o que está no manuscrito. E o aparato crítico, vocês podem perceber aqui, fazer uma comparação com a Bíblia de Cartência, é um outro aparato diferente. Então, é uma edição que está sendo feita ainda, muito importante. Eu acho que ela superará a BHS. Com certeza isso acontecerá. Próximo slide. Uma coisa que eu comentei, né? Aqui tem uma imagem aqui de um trechinho do primeiro folho, dos folhos do Código de Leningrado, que pega o Gênesis, capítulo 1, e o que está lá na BHQ, e pega lá texto bíblico, Maçonaria Parva e Maçonaria Magna, e fazer uma comparação que está no manuscrito, a gente pode ver que é uma reprodução diplomática. Então, eles não fizeram nada mais do que está no manuscrito. Então, o que aparece lá no manuscrito é o que vai estar na edição. Então o leitor vai ter contato direto com as próprias anotações do manuscrito. E é claro que nessa edição aqui, tem uma parte que eles comentam, explicam as notas maçoréticas. As mais importantes, não todas, mas as mais importantes. E logo embaixo, em vez de estar no volume à parte, a Maçonaria Magna estará logo abaixo do texto bíblico. Então, foi uma edição, uma decisão do comitê editorial muito, muito importante, que a pessoa já vai ter tudo já no mesmo volume. Então, isso facilita bastante, né, o estudo. Então, o acesso a essas informações no volume único é bem interessante, muito importante. Próximo slide. Bom, aqui são trechinhos de uma listagem que eu fiz para o comitê editorial da Bíblia Quinta, de correções na Maçonaria. Então, nem sempre, eu acho que a reprodução é muito fiel, de fato, mas, de vez em quando, existem lá algumas diferenças entre a edição e o manuscrito. Então, eu fiz uma listagem de correções que eu mandei para o comitê editorial lá na Alemanha. E eles aceitaram bem isso aqui, né? Até um dos colaboradores, David Marcos, um dos meus colegas, ele me aconselhou a continuar a fazer esse estudo aqui nos fascículos publicados dessa edição. Dá trabalho fazer isso, mas eu acho que deve ter servido para eles lá aprimorar, antes da edição final dessa edição aqui, BHQ, e fazer algumas correções aqui e ali, se possível, né? Mas é a minha contribuição para a melhoria dessa edição. Próximo slide. Aqui um pouquinho, né, de figuras decorativas que aparecem nessa edição da Hebrew University Bible. Aparece no livro de Ezequiel,
volume de Ezequiel, essa figura aqui que assinala a metade do livro bíblico. Uma coisa que não aparece nas edições, né? Isso não aparece, aparece aqui, que eu achei interessante. No meu léxico maçorético, que é a minha obra, que é um léxico sobre notas maçoréticas, sobre terminologia maçorética, eu reproduzi esse desenho aqui, essa figura. Então, eu propus, quem sabe esse tipo de coisa podia aparecer nas demais edições de Bíblia Hebraica, que não é difícil. Eu achei essa decisão da Hebrew University Bible bem interessante, bem legal, bem interessante. E não seria também interessante adotar para as demais edições também? Quem sabe, né? Mas eu coloquei isso como sugestão para lá na minha palestra, lá na França. Lógico, sugestões, lógico, né? Então, são ideias minhas, né, que eu acho que seria interessante adotar. Lógico, isso é apenas uma sugestão. Tá bem? Próximo slide. Aqui também, para notas maçoréticas, para termos maçoréticos, aqui parece, lá no curso de Leningrado e os demais manuscritos, esse tipo de abreviatura com letras cortadas, o Aleph e o Shin cortados, para indicar abreviaturas. Então, lá no meu Lexo Maçorético, eu fiz esse tipo de coisa, de letras cortadas, eu acho uma fonte especial, que você tem isso, então, eu reproduzi no meu léxico. E também, eu falei, né, quem sabe também, isso poderia também ser adotado das edições. Uma coisa que eu coloquei lá na minha palestra, que assim, talvez isso seria difícil de reproduzir por questões técnicas, mas quem sabe, de repente, né, isso pode ser possível reproduzir. Seria interessante que isso acontecesse, mas, lógico, que é uma sugestão minha para os editores. Né? É isso aí. Mas que seria interessante, seria bem interessante mesmo adotar isso aqui. Seria muito fiel o que está no manuscrito, né? Mas, enfim, serve como apenas sugestão. Próxima slide. O caso ética parece esse tipo de coisa. Em várias passagens aparece assim, não parece no texto bíblico, parece nas notas maçoréticas. O tetragrama é abreviado, por exemplo, com 2 letras Yud e mais esse traço arredondado no final. Parece um 6, mas parece se assemelha um 6. Esse tipo de abreviatura aparece em notas maçoréticas, no Código de Leningrado, no Código de Alepo, entre outras obras maçoréticas. Aí eu coloquei, né, de adotar isso numa edição impressa. Quem sabe, né? De novo, seria impossível colocar? Eu acho que não, porque aqui eu coloquei, eu fiz um amigo meu que é design, ele fez uma fonte hebraica com esse tipo de coisa. Então, ele fez um desenho que ficou muito parecido ao que aparece lá no Código de Leningrado, esse traço arredondado depois do segundo Yud. Bem interessante. Quem sabe, sei lá, mas também, né, de novo. Sugestões, né? Que poderia ser até interessante ser adotado numa edição impressa. Próximo slide. Como conclusão, né? Eu coloquei assim, que a obra deles dois, do Paul Calle e do Gerard Weil, o Paul Calle é o senhor que está à esquerda, e o Gerard Weil é o senhor que está à direita. Então, assim, o que eles fizeram na BHK e na BHS são coisas muito importantes, foi um trabalho assim, fundamental, muito, que acabou por influenciar os estudos da maçorética no século XX e século XXI. Então, eu concluo que a obra deles ficou na história, ficou na história, e que serviu de inspiração para os demais estudiosos, né, do século XX, século XXI, inclusive eu também. Né? Então, a minha primeira referência a Mastorá foi o Gerard. Quando eu comprei a minha primeira exemplar da BHS, então foi o trabalho dele. Então ele foi que me iniciou no estudo da Mastorá. E que, lógico, que o trabalho deles vai continuar o resto da vida, né? Então, foi isso que eu comentei. E também, foi por causa do Paul Calle, principalmente, que se editou pela primeira vez o Código de Leningrado numa edição impressa da Bíblia Hebraica, numa edição científica. Então, isso nós devemos ao Paul Calle, principalmente. Foi ele que sugeriu ao Rudolf Kittel fazer isso, de editar esse manuscrito numa edição impressa da Bíblia Hebraica, que deu certo e foi mais tarde aprimorado. Certo? Próximo slide. O que tem depois? Nem lembro o que vem depois.
Bom, para concluir aqui nossa palestra aqui, já falei até demais, um pouquinho do léxico que vai vir no ano que vem, não sei quando, e o léxico, a minha atual obra de pesquisa, é produzir um léxico do ATI, do Instituto Integrado Português, pela SPB, os 4 volumes, fazendo aqui um léxico, e que mostra um pedacinho da parte desse tipo de léxico. Eu acho que tem tudo a ver, lógico, com o trabalho dele, do Pocar e do Jarrabalho, evidentemente, claro, né? Então, aqui peço um pouquinho aqui o comecinho da letra Aleph da parte hebraica, da seção hebraica. E o que está em azul é a definição que aparece lá no ATI. Bem, próximo slide. Aqui é a seção aramaica, também personalizada da letra Aleph, a parte aramaica. Mesma coisa, né? Tem o que está em azul aqui e o que aparece lá na edição, nos 4 volumes do ATI. E por último aqui, no outro slide. Aqui é a parte, o apêndice do futuro léxico, que pega palavras hebraicas do Eclesiástico e dos Solos do Mar Morto. Então eu coloquei, então, tem uma coisa inédita, não tem em nenhum lugar. Então, assim, não em português, né? De palavras hebraicas dessas 2 obras. E também alguma coisa em paleohebraico, como a gente está assinalando aqui. Eu acho que tem muita coisa interessante nesse léxico, nesse futuro léxico. E as palavras que são da escrita de Qumran, que é a prática escribal de Qumran, que aparece lá nos textos de Qumran, aparece com essa sigla PEC, é outra sigla, PEC, que é prática escribal de Qumran, como essas palavras são escritas nos rolos. Então, isso é identificado no léxico. E esse var, aqui é variante de Qumran, são várias variantes que se encontram nesses rolos. Também vai estar também lá no futuro léxico do ATI. Isso para o ano que vem. Até final do ano, vou tentar terminar esse léxico para o ano que vem publicar. Acho que é isso aí. Pessoal, obrigado. Espero que tenha sido útil essa palestra. Foi um pouquinho, então, que eu falei lá na França, que eu estou para vocês aqui. Tá bem? É isso aí. Obrigado por assistir. Professor Edson, muitíssimo obrigado. Quero destacar aqui o seu site, deixa eu abrir ele. Aqui. Sim. O senhor menciona ele ali. Esse aqui é o site do professor Edson. E, para nós, tem um pouquinho aqui de conteúdos em textos, fontes hebraicas, fontes gregas, imagens. Então, vale a pena ele ser visitado. Eu confesso que eu já baixei tudo isso aqui, tenho tudo numa pastinha salva com o nome do professor. Então, volta e meia eu estou passeando por aqui para ver se tem coisa nova. Então, o site do professor fica aí. Eu vou colocar no chat agora, como foi colocado antes, o link para constar a emissão de certificado e abro agora para perguntas e respostas. Deixa eu abrir o chat aqui na lateral. Mas um pouquinho só um detalhinho só. Claro. Posso ter só um minutinho só? Claro. Você dá um tempinho para eu voltar? Pode falar, professor. Vou ter que sair um pouquinho. Eu volto já. Ah, tá, perfeito. Eu venho já, tá? Enquanto o professor Edson se ausenta, eu pego o link e coloco aqui para a gente contar a frequência e a emissão de certificado. Só um segundo, gente, que eu estou copiando ele aqui. Vai ser mais fácil abrir aqui para copiar. Bom, aqui tem a confirmação de presença, o link estará aqui no chat, ele vai ficar ativo por mais ou menos uns 40 minutos, tá? Então esse é o tempo que nós temos aí para acessar o link que está no chat do Google Meet, e através desse link
preencher os campos, eu peço muita atenção, como eu disse lá no início, a grafia do nome, principalmente, tá? Porque é dessa forma que eu vou depois baixar isso numa planilha em Excel, e aí eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu peço que escreva a primeira letra em maiúsculas, demais em minúsculas, e prestem atenção na acentuação do nome. Evitem as abreviaturas, mas se quiser colocar, vai sair abreviado no certificado. O WhatsApp, eu adicionei vocês no grupo, esse grupo vai ser desfeito depois, tá? E o e-mail, é importante colocar um e-mail que vocês tenham acesso, porque o certificado será enviado por e-mail, e não no grupo de WhatsApp. Bom, gente, o chat está aberto aqui, eu estou vendo que tem poucas perguntas para o professor, a hora que ele retornar. Se alguém quiser abrir o microfone, fazer comentário, fazer pergunta, também fica à vontade, a gente vai ter uns 20 minutos mais ou menos. Enquanto isso, eu vou lendo as perguntas que estão no chat aqui. Vou colocá-las num bloco de notas, fica mais fácil. Oi, voltei. Desculpa, tá, que eu bebo muita água, então tem que ir ao banheiro. Fica tranquilo. Eu estou só copiando as perguntas aqui, colocando no bloco de notas, vai ficar mais fácil para eu ler. Tá bom. Só mais um segundo. E depois são mais comentários. Ok. Bom, o Gianni, ele tem aqui uma sequência de perguntas, eu vou colocar uma por uma. Ele pergunta, professor, o que te levou a estudar o texto massorético? Tudo começa pela Bíblia, evidentemente, né? Eu acho que eu sempre tive interesse pelo mundo oriental, então, lógico, consequentemente, se interessei pela cultura oriental do Oriente Médio. Começou pela Bíblia. Bíblia em português primeiro, depois, mais tarde, interesse pelas línguas bíblicas, hebraico, por exemplo, aramaico, aí comecei a estudar essas coisas. Ver a fundo, ver a fonte da Bíblia, né? Não era português, a gente sabe que não é português, né? Português é feito uma tradução. Então, é interesse de ver as fontes, de ver como que é lá, como que está lá, etc. E daí, meu interesse pelo hebraico, mas aramaico também, grego, evidentemente, também mais tarde, e, consequentemente, também a Massorá. Então, foi uma sequência de interesses, né, que foi desenvolvendo ao longo do tempo. E foi algo fundamental. Eu comprei pela primeira vez, eu não recordo qual foi início dos anos 90, quando eu comprei o meu primeiro exemplar da BHS, eu vi aquelas anotações do lado da Massorá Parva, e quis saber, o que é isso aqui? É variante textual? Isso é variante textual? O que é isso aqui, né? E que me interessou. Aí foi aprofundando, sabendo o que era aquilo lá, até chegar onde cheguei. Eu não esperava chegar onde cheguei, né? Eu não esperava. Devo confessar isso, eu não esperava. O Jean, ele faz uma outra pergunta, ele pergunta assim, o senhor poderia explicar como usar as notas da BHK? Da BHS nós temos o seu manual, né, o Manual da Bíblia Hebraica. Sim. A BHK segue os mesmos princípios, só que com um pouco menos de conteúdo, né? Ela é mais resumida, né? Mais resumida, isso é mais resumida. Ela é mais próxima do que está no Código de Leningrado. Lógico que tem lá algumas correções, como sai aqui no slide, que está em colchete. Mas, assim, a terminologia massorética é a mesma que está na BHS. Então, quem pegar a BHS e for usar a BHK, vai saber usar, vai ser tranquilo. Tranquilo. Tá? Porque os termos são os mesmos. São os mesmos. Não tem nada, acho que não tem nenhum termo diferente lá na BHK, pelo que eu me lembre. Então, assim, eu quero usar a maçã da BHK. Dá para usar o manual de Bíblia Hebraica? Dá, tranquilo. Dá sossegado. Tá vendo? O manual da Bíblia Hebraica, ele vai conseguir ser útil tanto para as duas edições, basicamente. Lógico, mais para a BHS, claro. Mas muita coisa dá para aproveitar também para outra edição também. Perfeito. E ele pergunta aqui qual a diferença da Bíblia Hebraica da SBB com a SBTB. Essa eu não conheço. O senhor tem conhecimento dessa outra versão?
SB... Ah, peraí. A Sociedade Bíblica Trinitariana, parece, não é? Eu acho que é isso. Essa eu não conheço. Eu acho que é isso. É a Sociedade Bíblica Trinitariana, que tem sede em Londres. Então, a edição dessa editora aí, ela é a edição do Ginsburg, essa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Acho que é esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Acho que é esse aqui, ó. A versão Coren? Não. Ah, tá. Aqui tem o Novo Testamento grego e aqui a Bíblia hebraica. E aqui tem outra edição. A mesma edição, só que é outra publicação. Então, essa edição aqui, ela é do Christian Ginsburg, que foi estudioso do Massorá, do século XIX. Ele pegou a Bíblia Rabínica e fez uma edição da Bíblia Rabínica. Então, quem tiver um pouco... Aqui tem um texto bíblico e tem aqui um aparato crítico aqui embaixo, só que tudo hebraico. Só que o texto bíblico aqui é da Segunda Bíblia Rabínica do século XVI. Foi uma edição muito importante entre do século XIX e o início do século XX, antes da BHK. Foi uma edição muito usada, muito respeitada. E o aparato crítico é tudo em hebraico. Tudo hebraico. Então, assim, ele transcreve, por exemplo, as variantes, por exemplo, em grego, latim, por exemplo, siríaco, ele coloca tudo em hebraico. Então, ele faz uma transcrição do grego para hebraico, do latim para hebraico, do síriaco para hebraico. Então, para usar para essa edição aqui, tem que conhecer bastante hebraico, para ter acesso a esse aparato crítico dessa edição aqui. Tá bem? Então, é isso aí. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, professor, sobre o ATI. Né? Tem uma pergunta que diz assim: por que em Isaías 43, no ATI, o senhor deu uma pausa sobre a palavra deserto, em vez de colocar os dois pontos após do particípio clama? Ela foge um pouco ao tema da apresentação, se o senhor se sentir à vontade para responder, senão a gente deixa para um outro momento. É que eu precisava ver lá, não sei, tanta coisa, não lembro. De cabeça fica... De cabeça não puxar todos os detalhes. Entenderam? Eu posso... Peraí, deixa eu só, peraí. Isaías... Vamos ver agora, vamos ver. 43. 43. Os dois pontos seria o Sof Pasuk? Vamos ver lá, 43. Deixa eu só. Ó, o 43 está ponto, para o nosso Deus, ponto. No final do 43, é isso? Será que é isso? Talvez, que esteja perguntando. É o final do versículo 3, é isso? Pelo que eu entendi, sim. Aleftar, abre o microfone e explica para a gente a dúvida certinho, por favor, aqui, professor Edson. Não sei explicar. Eu acredito porque a questão da tradução para o português tem gerado várias diferenças. Mas talvez a pergunta dele seja em relação se há alguma variante textual, talvez seja isso, eu não sei. Eu acho que aqui, na palavra deserto, no deserto, vírgula. Será que é isso? Não. Seria mais a respeito que a pausa se dá após o particípio clama, uma voz clama, dois pontos. Tá assim, a voz aqui clama no deserto, vírgula. Preparai o caminho do... Que geralmente... a vírgula está no... que algumas traduções colocam uma voz clama no deserto. Não, aqui, ó, que está aqui no texto hebraico, o Zakef Gadol, que é uma divisão do versículo. Então, eu obedeci a acentuação massorética. A acentuação massorética. Exatamente. Foi isso que eu fiz. O senhor seguiu a cantilação. A cantilação. Isso.
Porque aqui tem usa Kef Gadol, que aqui tem uma pausa. Então, ficou voz, a proclama no deserto. Eu acho que eu entendi a dúvida dele, professor. Em algumas traduções harmonizadas, coloca os 2 pontos depois para dar aquela intenção do que vem depois da fala. Né? Uma voz clama no deserto, 2 pontos, e aí o que a voz está clamando. Só que seguindo a pontuação da cantilação, o senhor está fazendo a pontuação conforme está no texto em hebraico. Isso, exatamente isso. Verdade, é isso mesmo. Por isso que a importância de estudar o texto hebraico, a gente consegue ver esses detalhes aí, que não são à toa, são muito importantes. Bastante importantes. E o ATI, ele tenta seguir isso aqui, né? Tenta seguir o mais próximo possível essa ventilação, essa acentuação do texto. Tá bem? É isso aí. Perfeito, professor. O Francisco Pires, ele pergunta assim, deixa eu só ver se está mais ligado. Ele está falando sobre a Vorlag. Se o senhor pensa, o que o senhor pensa de forma reduzida sobre existir uma Vorlag hebraica para a tradução da Septuaginta ao texto hebraico? A Vorlag já é uma pré-versão da Septuaginta, né? Que a gente vai ter lá nos manuscritos de Qumran. Isso. Então, não teria uma Vorlag hebraica, sim uma Vorlag... Ah, tá, entendi a pergunta. Se a Vorlag, né, a versão anterior à Septuaginta, pelo que ele está colocando, se ela seria em hebraico em relação aos textos da Septuaginta, é isso? Francisco, quer abrir o microfone para explicar aqui para a gente? Fica mais fácil. Eu acho que eu entendi, vamos ver. Se ele quiser falar... É exatamente isso. Então, vamos lá, professor. Fica à vontade. Então, assim, o que se sabe é assim, entre o século III antes da era cristã até o século I da era cristã, os Soros Mar Morto, de Qumran, principalmente, o que se vê lá? Que o texto bíblico hebraico não era uniforme. Então, assim, então, há várias formas do texto. E uma delas seria a Vorlag. Quem não sabia o que é Vorlag? Vorlag significa modelo, em alemão. Esse é alemão. E modelo. E Vorlagen, modelos, e o plural. Vorlag é o nome técnico para se dedicar ao texto-fonte daquela tradução antiga. O texto-fonte hebraico serve de base para a Septuaginta. O texto hebraico serve de base para o Targum. O texto hebraico serve de base para a Vulgata. Então, o nome desse tipo de texto é Vorlag, a fonte, o texto-fonte para a tradução. Então, assim, o que achou lá no Soros Mar Morto, em vários textos, não é a maioria, que é o texto hebraico que serve de fonte para a Septuaginta, que, por sua vez, difere do texto proto-massorético, que mais tarde vai ser o texto massorético na Idade Média. Então, assim, o que se vê lá, então, vários textos, não sei quantos exatamente a quantidade disso, mas o texto hebraico que serve de fonte para a Septuaginta. Interessante isso. Então, assim, a Septuaginta, em várias partes, ela é uma tradução literal e original hebraico, que, por sua vez, difere do texto proto-massorético, que é o texto que é base das nossas Bíblias hebraicas de hoje. Então, é basicamente isso aí. Eu acho que várias assim, textos... Então, assim, uma explicação bem geral, bem sucinta, seria isso aí. Tudo bem? Bacana. E ele faz uma outra pergunta ainda, o Francisco Pires. As notas da Massorá são úteis para a crítica textual? Claro que sim, lógico. Lá no ATI, então, isso aparece em algumas nos comentários, isso aparece. Então, sim, claro, muita coisa aparece sim. É importante para a semântica, por exemplo, é importante para a questão do léxico, por exemplo, também, textual também, porque tem muita coisa ali que os pastores já percebiam já. Então, eu acho que também é importante também. Então, conhecer um pouco da Massorá é algo fundamental para se entender o texto, como que o texto foi preservado, foi transmitido. Então, é muito útil. Então, aquelas pessoas que conseguem ler as notas, isso é muito importante também, é bastante importante. Até porque, aqui vai um adendo, né? As notas massoréticas, elas vão ser, de certa forma, uma primeira crítica textual, né, professor? Porque elas vão apontar, primeiramente, algumas incorreções, algumas situações do texto hebraico que antes, teoricamente, não ia ser questionado. Exatamente. Por exemplo, o tipo de nota que aparece lá na Massorá e também na Proto-Crítica é a nota Sketiv Querer.
quem tem que querer, todo prato crítico vai comentar isso. E já aparece lá no Massorá. Então, os maçoretas já anotaram esse tipo de coisa. Né? Então é uma fonte de conhecimento muito importante. Inclusive, o professor Aron Dotan, na palestra que ele deu lá na Eslovênia, 2013, que eu estive presente, ele comenta isso, que é uma ferramenta antiga, que é muito útil hoje em dia para se entender o texto bíblico hebraico. Então, então um texto muito importante que ele escreveu, um artigo que ele publicou depois sobre a importância da Massorá, uma ferramenta antiga usada hoje para o texto bíblico hebraico. Muito importante. Isso é aquele texto que ele do professor Aron Dotan, de novo eu cito aqui como em memória a ele. Uma das grandes contribuições do Aron Dotan, né? Que é mostrar que a Massorá é também importante ao dia de hoje. Não é uma ferramenta que ficou lá no passado da Idade Média, com os maçoretas, não. Mas é uma ferramenta que hoje ela pode ser usada e muito importante. Muitos dos detalhes do texto que hoje se tem em qualquer livro sobre o texto bíblico hebraico, mas que eles na época já notavam já tinham percebido vários detalhes do texto hebraico. Inclusive, olha só, um dos meus textos que eu quero escrever ainda, que eu só esbocei, que é assim, em Qumran, tem a grafia do som de Qumran, por exemplo, a palavra lo, não, com vav, por exemplo, que é muito raro, Moshe com vav, e assim por diante, é um tipo de grafia própria de Qumran. No geral, segundo Manuel Tov, essa grafia de Qumran não aparece no texto maçorético, não aparece. Mas, de vez em quando, aparece de maneira ocasional. De vez em quando aparece esse tipo de coisa. Então, nos livros críticos de hoje, que se fala dessa prática escribal de Qumran, parece bastante. Então, eu já tenho muitos textos a respeito disso. Só que na Massorá, uma coisa que eu descobri agora recentemente, existem notas massoréticas que já comentam esse tipo de grafia. Olha só, essa grafia aparece tantas vezes. Sim. Então os maçoretas já perceberam esse tipo de grafia que aparece em Qumran, inclusive. Interessante isso. Eu vi agora as notas do Leningrado, do Alepo e do Oloberroca. Interessante isso. Olha só, já aparece lá. E uma coisa que é um detalhe que os estudiosos passam despercebido. Comentam que existe... Ok, legal. Você pega o texto lá, por exemplo, do Elisha Quiron, do assunto, ele comenta o livro todinho sobre isso. Ok. Só que não menciona a Massorá, que já comenta isso. E eu pretendo escrever um texto, primeiro para fazer uma palestra no próximo congresso dos estudos massoréticos, daqui a 4 anos que vai ter, daqui a 4 anos, e publicar um texto sobre isso, um artigo sobre esse assunto. Um detalhe de ortografia que está em Qumran e que na Massorá já aparece já comentado. Interessante isso. O resto que aparece lá no texto massorético, o resquício disso, os maçoretas já perceberam. Isso como eles tinham de tradição, né, professor? Eles lembravam de tradição, possivelmente. É isso, olha, Lo aparece lá 10 vezes. É uma ortografia rara. Parece muito Qumran. Não tem massorético, mas de vez em quando. Só que tem nota para isso. Interessante isso. Outra coisa. Por exemplo, o sufixo de segunda pessoa singular. Teu, né? Né? Elohei-ha, por exemplo. Beiter-ha. É tua casa, teu Deus, né? Então, é kaf final com kametz. É a grafia normal. Mas lá em Qumran aparece kaf, kametz e rei. Uma grafia comum lá em Qumran. A prática desse massorético parece de vez em quando, raramente. E tem nota massorética para isso. Parece 20 vezes. E parece na Massorá. Fantástico. Fantástico. E ninguém escreveu sobre isso. Eu quero escrever para apresentar para meus colegas do Massorético Estedes e mais tarde escrever um texto sobre isso. Eu vou fazer isso. Fantástico. O Diego Cardoso, ele faz assim, ele pergunta assim, os trabalhos dos maçoretas permitiu que o texto bíblico fosse preservado no sentido de se conhecer a pronúncia das palavras, já que o hebraico é um alfabeto consonantal? Então, o que eles fizeram, os maçoretas? Eles preservaram o texto, preservaram e transmitiram o texto.
Então, assim, eles não fizeram alterações no texto, eles mantiveram. Agora, a vocalização, por exemplo, ela reflete uma vocalização antiga. É o que eles conheciam. Está tendo uma questão aí, se essa pronúncia que a gente vê hoje no texto maçorético remonta à época bíblica, tudo. É difícil determinar, é muito complicado. Então, há estudiosos que variam, né, na opinião. Alguns acham que remonta à época bíblica toda ou em parte. Então, é difícil determinar. Por exemplo, como que o Esdras pronunciava o texto bíblico? A gente vê lá no Neemias que ele leu o texto da Torá. Como que é essa pronúncia? Nós não sabemos. Agora, seja como for, o que está no texto maçorético é uma pronúncia antiga que remonta antes dos maçoretas. E que, por sua vez, também coincide, também, em parte, com o texto na época do Talmud também. Sim, eu ia comentar isso. Hã? Eu ia comentar isso, que nós temos duas fases entre os maçoretas e o texto bíblico, né? Nós temos o próprio hebraico de Qumran e depois o hebraico da Mishnah. Então, esse texto pronunciado pelos maçoretas pode ser um reflexo de um desses, da mistura desses, é difícil afirmar, né, professor? Isso, exatamente. A gente não pode ter assim, não. Época bíblica, tudo. Complicado. Existe uma questão do Begat Kefat. Begat Kefat, quem já estudou hebraico sabe o que é isso. Se a pronúncia dobrada de Beit, do Beit, né? B, V, Gimel, Kaf, K ou Ra, por exemplo, se remonta a isso, é para a bíblica. Existe toda uma discussão. Alguns acham que remonta, alguns acham que não remonta. Que foi a época mais tarde surgiu esse tipo de pronúncia, aquelas 6 letras hebraicas. De tudo tem uma discussão disso. Mas seja como for, o que eles fizeram foi tentar preservar o texto bíblico hebraico no texto consonantal e a sua pronúncia e sua cantinação, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, assim, mas uma coisa que eu ouço, já vi muitas vezes no Brasil. Acho que só tem que ser no Brasil, eu acho isso. Não, que os maçoretas inventaram coisa. Isso aqui é coisa maçoreta, isso aqui é coisa inventada por eles. Isso não é verdade, isso não é verdade. Eles mantiveram o texto, eles preservaram o texto. Entenderam, gente? Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito claro para vocês, para todos que estão vendo aqui. Os maçoretas, eles preservaram o texto, de maneira que eles receberam o texto. Preservaram e transmitiram do jeito que eles conheciam. Se o Ben Asher, o Ben Naphtali, sei lá, voltasse a viver hoje, sei lá, aparecesse por aí, e pegasse uma Bíblia hebraica impressa, assim, é o texto nosso. É o nosso texto, só que aqui está impresso, bonitinho. Não sei como eles fizeram isso, tudo bonitinho, cada letra é exatamente igual, tal. Mas eles leriam. Mas olha, é o texto nosso. É o texto nosso. Entendeu? E um outro comentário, professor, que vale ser feito, eu converso com um judeu lá de Israel, né, um israelense de fato, e a gente comenta muito sobre achados arqueológicos. E ele diz que com o hebraico de hoje, que é o hebraico moderno, ele consegue ler textos em acadiano, em fenício, né, que são línguas muito próximas. Se a pronúncia fosse totalmente diferente, ele não conseguiria fazer essa leitura, porque havia um distanciamento na questão textual. Então, essa preservação dos maçoretas, a gente não consegue datar, mas que ela remonta a um período bíblico, isso certamente, porque textos, além do contexto bíblico, de idiomas muito próximos, mantêm, né, não foram alterados, não foram atualizados, como a gente poderia supor que os maçoretas fizeram. E o hebraico moderno, que vem do hebraico bíblico, permite essa compreensão. Isso. E vou complementar mais ainda. O Jerônimo de Stridônia, São Jerônimo, que fez a Vulgata, ele, pegando a Vulgata em latim mesmo, e pegando os comentários que o Jerônimo fez, ele fez muitos comentários, o Jerônimo. Ele fez várias transcrições do hebraico para o latim. O que se percebe é que as transcrições que ele fez no século IV coincidem com a vocalização maçorética. Interessante isso, né? Sim. Então, assim, remonta em 4 séculos mais ou menos, 3, 4 séculos, do Jerônimo até os maçoretas, uma pronúncia que vai coincidir. Interessante. Uma outra coisa que merece ser comentado também nesse quesito, né? O judaísmo rabínico,
ele tinha muito mais ligação com o judaísmo farisaico do que com as outras vertentes judaicas. Aliás, é só o farisaico. Exato. Então, acabou sendo também um dialeto de um dos grupos que se mantém desde o período do tempo bíblico. Isso, sim. A variação é muito pequena se for considerar com os samaritanos. A gente tem na própria BHS aquela anotação Bereshit, Baroshit, da primeira letra, da primeira palavra em hebraico. Barecit. Ali é uma diferença de vocalização de dialeto. Isso. E que o próprio Weil, que se eu não me engano, vai comentar isso na BHS, né? Isso, lá tem uma notinha lá na BHS, tem sim. Foi o Otto Asfaldit, que preparou o aparato crítico, ele comentou. Isso. Exatamente. Agora, assim, pegando ainda só rapidinho, bem rapidinho, então, a questão dos samaritanos, é que assim, é também uma pronúncia antiga. O hebraico, na época, não era um hebraico uniforme, havia várias tradições de pronúncia, inclusive o samaritano também. Sim. Então, mas o Bareshit está errado? Não é que está errado, é a pronúncia dos samaritanos antiga também. Então, tem que respeitar também a pronúncia, a tradição samaritana também, que é tão antiga quanto a pronúncia que se tornou o maçorética. Perfeito, muito bem comentado, professor. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Essa vocalização proposta pelos maçoretas, já se tinha essa mesma perspectiva de leitura no judaísmo antigo? É o que a gente está comentando aqui, né, professor? É uma possibilidade, a gente não tem como afirmar, mas é uma possibilidade. Exatamente. Né? Então, assim, 100% remonta? Não, a gente não sabe. Mas que boa parte disso remonta, com certeza. A gente pega algumas coisas mais antigas, pega os maçoretas, pega Jerônimo, século IV, o que mostra que a pronúncia coincide. Então, a pronúncia antiga, que também no Talmud, na Mishnah, no Talmud, também vai ser uma coisa. Então, foi uma pronúncia inventada pelos maçoretas, exatamente. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Eles inventaram. Não. Não foi isso, não. Talvez houve alguma inovação, talvez. É possível. No caso do Begat Kefat, por exemplo, é possível. Mas é tudo inventado? Claro que não. Eu acho que é uma música que já tinha antes da época dos maçoretas, claro. Perfeitamente. Gente, mais alguma pergunta? A gente está chegando aí próximo das 21 horas. Pode falar. Eu gostaria de agradecer ao professor Edson. Eu sou um admirador. Acredito que o professor Edson ele é um grande orgulho para nós cristãos, né, brasileiros. Infelizmente, eu acho que o reconhecimento devido ainda não tem sido assim de fato promovido dentro até da própria academia pela contribuição do trabalho do professor, né? O ATI, por exemplo, é uma obra exaustiva. Eu não sei quantos anos, né? Talvez décadas. 12 anos. O professor dedicou uma vida preparando esse trabalho. Eu também fui informado a questão da própria Bíblia Quinta também, que faz um tempinho que ele já está nesse projeto. O léxico, eu fiquei agora maravilhado com essa informação, que era algo que eu vivia há muito tempo, me questionando por que nós não temos um léxico do Antigo Testamento. E assim eu fiquei maravilhado. No período da pandemia, eu entrei em contato com o professor Edson através do e-mail e eu pensei que ele não iria responder em função da questão da escassez de tempo que o professor tem, né? E aí, para minha surpresa, no outro dia, ele me respondeu com quase 2 páginas e que eu fiquei maravilhado. Uma dúvida que surgiu e que essa dúvida não estava coadunando com aquilo que eu tinha aprendido no seminário, através de um grande hebraísta que estava trazendo uma palestra sobre a questão da criação, e aí ele falou que Bereshit seria um construto. E aí eu liguei, passei esse e-mail para o professor Edson, ele respondeu, eu fiquei satisfeito e maravilhado. Assim, uma pessoa que tem uma super acessível, né, humilde, que Deus ele preserve a sua vida,
quanto lhe usando como instrumento, como o senhor tem sido. E eu só tenho a agradecer, professor. Parabéns. Fico maravilhado, viu? Por tudo. Tá. Obrigado pelo apoio, Paulo. Obrigado mesmo. Obrigado pelas palavras. Obrigado. Bom, o professor Edson sabe que eu sou suspeito para fazer qualquer comentário à pessoa dele, Paulo, e eu sigo o mesmo caminho que o seu, né? A humildade, a acessibilidade que ele tem e o quanto ele representa, né, não só o Brasil, mas os países de língua portuguesa. O professor Edson já comentou isso no início dessa apresentação, mas ele foi o único falante em língua portuguesa presente nesse colóquio lá na França. Isso. Então, representando o Brasil, sim, por ser brasileiro, mas também todos os países de língua portuguesa aos quais ele contribui com as obras. O Lex ATI agora a gente espera ansioso, mas a gente tem as outras obras, as traduções do professor Tove, o livro que trata sobre os nomes, né, os teônimos. Então, assim, a contribuição dele é fantástica e eu sempre comento com ele quanto eu oro para que ele tenha saúde para produzir muito mais. Então, fica aí também as minhas palavras nesse mesmo sentido, Paulo. E é legal ouvir isso de outras pessoas, tá? Porque tem hora que eu acho que eu sou o único que fala isso para ele, penso eu aqui distante, mas pelo visto não, tem cor. Eu acho que eu falo do professor mais do que tudo nas minhas aulas. É direto. Professor Edson. Quem é esse professor Edson? Alguns alunos que ainda estão iniciando. Professor Edson. Sim. Professor Edson, rapidinho. Não sei se vai dar para enxergar. O senhor conhece essa obra? Sim, a Bíblia Sacra, que tem a Bíblia Cartência e o Nestor Aland. Claro, sim, eu tenho aqui. Sim, eu tenho. Se eu viver a quantidade de anos do professor Aaron Dotan, que morreu com 94 anos, 94 dá para fazer bastante coisa ainda. Tomara, vamos ver, não sei. Que Deus te abençoe. Se eu não queria morrer, mas... eu tenho tanta coisa para fazer. Não sei, né? Não, fique em paz que o senhor vai ter muito tempo ainda. Tempo e saúde. Eu tento me cuidar, né? Eu faço academia. Tá fitness agora, né? Tô um pouquinho gordinho, mas uma barriguinha, mas depois eu vou cuidar disso aí. Ontem eu treinei, ontem eu fiz aeróbico ontem. O nome aqui, né, tá Aleph Tava, ele poderia até se apresentar aí, ele colocou, aproveitando a questão pela vocalização que se tem de Bereshit, o termo ali absoluto ou construto. Bom, aí fica a resposta que o senhor deu para o professor Paulo, comenta aqui que nós ficamos curiosos, professor. Não, lá tá absoluto. E no início ela tem um acento, que é o tifirá, que é um acento disjuntivo. Então, não precisa ser construto lá, em início de. Então, início, criou Deus, os céus e a terra. Então, ela não pode ser construto. Então, por causa da acentuação. Por isso que a acentuação também é importante. Se fosse construto, o acento teria que ser, talvez, merra, acento conjuntivo. Conjuntivo. E, se não me engano, o primeiro termo do construto não leva a preposição, né? Só o absoluto que vem na sequência. Sim, Então não teria o B de Bereshit, seria só o Reshit em construto, se fosse, aí não teria como ter o B. Salvo engano, não tem a preposição no construto, e sim no absoluto. Verdade. Sim, isso, verdade. Isso, bem lembrado, Moisés. Isso, verdade. Porque só no absoluto que vai ter isso. Não no construto. Não. Porque é errado. Não teria como. Verdade, isso. Gente, mais alguma pergunta para o professor que remonte à apresentação dele hoje? Caso não... Se possível. Eu tenho uma pergunta. Primeiro, agradecer, né? Eu cheguei atrasado, tive que pregar hoje na igreja, aí peguei atrasado a aula. Daqui a pouco a gente disponibiliza. Aí a minha pergunta é se é gravada essa aula de hoje, Sim. Essa palestra. Sim. E onde conseguir, depois pega, né? No site. Sim, vocês todos estão numa lista de WhatsApp, que eu vou mandar o link, e eu vou também mandar por e-mail. Ótimo. Obrigado, era só isso. Obrigado, professor. Professor Edson, fica então aqui o meu agradecimento, a minha parabenização. Parece que tinha mais um. Parece que tinha um que quer fazer uma pergunta. Acho que é o. Se possível. Isso. Professor Edson, eu ainda estou assim, no seminário, na metade do seminário,
Mas um tema que tem me chamado muita atenção agora, tendo que fazer uma exegese do Antigo Testamento, é a Septuaginta, né? Não sei se cabe nesse tema da Massorá, mas qual a importância da Septuaginta como texto antigo para a gente entender o texto hebraico hoje, né? E o que falta assim, de campo de pesquisa nesse tema no Brasil, porque quando eu pesquiso bibliografia, eu vejo ter muito pouca coisa falando sobre isso, né? Não, então, a Septuaginta, assim, é um texto, é uma versão antiga do texto hebraico, muito bem importante, que é outra tradição de texto, é outra tradição de texto importante também, como Vulgata, como Peshitta, como Targum, etc., que reflete um tipo de texto hebraico um pouco diferente do texto massorético. Lá em Cuna, vários manuscritos hebraicos refletem o texto da Septuaginta. Interessante isso. Né? Não é a maioria, mas vários refletem, o que mostra que a Septuaginta ela tem como base o texto hebraico um pouco diferente do texto que mais tarde vai dar origem ao texto massorético, isso é importante. Em relação em português, de fato, assim, texto sobre a Septuaginta em português é muito pouco, existem guias, inclusive tem um grupo de estudiosos que me convidou, são brasileiros, que trabalham lá fora do Brasil, que quer fazer um manual para a Septuaginta. E me convidaram. Eu aceitei participar desse projeto de manual para a Septuaginta, um manual feito pelos brasileiros. Interessante isso. Né? Mas falta muita coisa ainda. Assim, que assim, pessoal, uma coisa que eu vejo assim, esse tipo de estudo é muito comum, lógico, na Europa, nos Estados Unidos, etc. Claro. Também em Israel também. Só que precisa de mais gente para trabalhar. Né? Tem que ter mais gente, tem que ter mais pessoas para fazer estudos sobre os vários campos dos estudos bíblicos. Então, lógico, o estudo dos evangelhos é importante, lógico. Do Novo Testamento grego, a questão exegética, por exemplo, lógico, importante. Mas acho que tem muita coisa que precisa ser feita na parte das versões também. Não só do texto hebraico, mas também das versões antigas. E tem pouco em português. Precisava ter gente para fazer esse tipo de trabalho. Em português, original em português. Então, assim, eu faço até assim, até estimulo para que haja esse tipo de estudo. Né? Que tem muita coisa para ser feita ainda. Só que não pode ser feito por uma pessoa só. Você assim, mas quer fazer isso? É o professor Leto vai fazer. O professor Leto vai fazer isso. Eu posso fazer tudo. Não posso fazer tudo. É impossível fazer tudo. O que é interessante é ter mais gente para fazer os estudos, né? Quem sabe você possa fazer esse tipo de estudo da Septuaginta, de como, do papel dela, da importância dela, etc. Comparação dela com o texto massorético, etc. Então, seria bom ter mais pessoas, mais brasileiros, que possam fazer esses estudos mais técnicos, digamos assim, do texto bíblico hebraico, da sua preservação e transmissão ao longo dos séculos. Tanto no hebraico quanto nas outras línguas também. Mas tem que ter mais gente. Por exemplo, foi antes da pandemia, se não me engano, 2019, eu fui para escrever um texto, um dossiê sobre a Vulgata, sobre a 1500 anos da Vulgata. Então, convidaram vários estudiosos para escrever nesse número, em homenagem ao Jerônimo, a Vulgata. Tudo bem, ok. Só que depois, no final lá da edição, eu percebi que nenhum deles falava da Vulgata diretamente. Eu fui o único a falar diretamente e trabalhar o latim. E pegar a Vulgata e trabalhar o latim também. Né? Então, assim, veja assim, eu pensei assim, olha só, como no Brasil tem poucas pessoas para trabalhar esse tipo de coisa. E que precisava mais. E na fonte do texto, e trabalhar aquele texto lá, o texto grego da Septuaginta, o texto latino da Vulgata. Só que precisa ter mais gente, né? Acaba acontecendo um comodismo nos tradutores e comentaristas, né, professor? A gente não vai no original. Não vai no original. Comenta sobre, fala sobre, ok. Mas quero trabalhar diretamente aquele texto. Traduzir aquele texto. Por exemplo, nesse texto que eu escrevi para essa revista, eu comentei 15 apax legomenon nos Salmos, apax legomenon absolutos, e como que o Jerônimo trabalhou essas 15 palavras, esse apax legomenon, no Jerônimo, na Vulgata. Então, eu trabalhei isso, e eu tive que trabalhar o latim, inclusive. Pegar o latim e traduzir do latim. Ficou um texto interessante.
Mas, assim, mas o que precisa ser feito, fazer esse tipo de coisa, né? Pois é. É um desafio para todo mundo aqui, para quem está assistindo essa palestra aqui, fica como sugestão de trabalhar esse tipo de temas que precisa no Brasil, É fácil? Não, é difícil, mas que seria muito importante daria assim, elevaria o nível dos bíblicos no Brasil. A mesma coisa, para complementar, rapidinho. Rosmar Morto. Estudo sobre. Ok, perfeito. Mas trabalhar os textos mesmo são poucos. Pegar os textos lá, pegar edições impressas daqueles textos e trabalhar os textos. Aí é pouco, aí não tem. Tem sobre os textos. Não os textos diretamente. Eu faço isso, né? É isso aí. É isso aí. É um desafio para todo mundo. Né? Fica um desafio. O Paulo perguntou qual foi a revista. É mais fácil achar pela citação no Lattes ou o senhor lembra ela aí, professor? Revista de cultura bíblica, cultura teológica, acho que é da PUC São Paulo. É PUC São Paulo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde que eu consigo achar isso. Rapidinho, tá? Peraí, mentiu só, tá? Vou tentar ver isso agora, mentiu só. Vou passar para vocês. Enquanto o professor Edson pesquisa, nós temos 16 presenças confirmadas até o momento. Então, se tem gente que está aqui presente ainda, que não confirmou a presença, eu vou colocar o link de novo e daqui a pouquinho eu vou desativar ele. Tá? O Adriano colocou aqui, professor, parece que é o texto Achará aí? Ao qual o senhor comenta. A tradução de Apax Legomena Absolutos nos Salmos da Vulgata e a sua relação com o texto proto-massorético e a Septuaginta. É esse link que está aí em cima das PUC. Obrigado. Esse texto mesmo. Então, lá é um texto assim, que eu trabalho as 15 palavras, e traduzindo o latim, grego, Septuaginta, de Áquila, Símaco, Teodosião, e, lógico, o texto hebraico. Perfeito. Bom, vamos ficando por aqui. Estamos nos aproximando das 21 horas. Aquele tempo ao qual eu havia solicitado ao professor Edson, entre 1h30 e 2 horas, a gente fecha aí dentro do cronograma. Professor, muitíssimo obrigado. Tá? O senhor sabe o quanto fico feliz com essa contribuição do senhor. Tá? Essa apresentação eu vou gravar ela e depois vou disponibilizar, vou fechar a gravação e vou disponibilizar o link para todo mundo, vai ficar no YouTube, então vai ficar depois disponível para acesso aí para quem se inscreveu e não pôde participar. Se o senhor quiser dar as considerações finais, fique à vontade. Isso. Eu só quero agradecer mais uma vez, Moisés, você, de novo, pelo convite, por estar aqui no seu instituto, no Pardesa aqui, foi importante, foi legal. Acho que a oportunidade de trazer um pouco para cá, né, o que foi falado lá na França, no mês passado, acho que foi legal. As perguntas foram boas, foram legais, foram ótimas, nem sempre isso acontece, né? Mas foram boas, foi legal, acho que foi muito bom. Todas elas foram muito boas, né? E foi ótimo. Então, eu agradeço vocês todos por ter assistido essa palestra. Eu acho que ela foi muito técnica, em várias partes, muito meio... Mas, enfim, é um estudo bíblico, é um estudo assim do texto mesmo, né? E eu agradeço a todos vocês por estar nessa palestra e espero vocês numa próxima oportunidade. Tá bom? Então, uma boa noite, muito obrigado. Gente, muito obrigado, boa noite, professor, um bom descanso, uma boa semana para o senhor. Um grande abraço. Obrigado.